Gente, muito boa tarde. Espero que estejam bem e que estejam confortáveis. Se vocês agarrarem neste vídeo, é assim, hoje vamos falar de coisas sérias. Há bastante tempo que não falamos de coisas sérias, para falar, falar a verdade, né? Por acaso, há uns bons dias que nós não falamos de coisas sérias. Também há uns dias que vocês não viram este nosso cenário que é tão, vocês já veem acho que há 2, 3 anos. Vocês veem este querido cenário do meu quarto, onde está o meu computador. E hoje vamos falar de depressão mais uma vez. Eu oficialmente não tenho depressão, não tenho mais depressão, porque eu também já tive, vocês já sabem muito bem, quem é meu seguidor há bastante tempo, sabe que eu já tive uma depressão bem séria, onde, que eu chamo o mês da depressão, ou ou o mês da roupa preta, ou o mês preto. Eu chamo o mês onde eu tive muito mal, que eu acabei por causa de comparação, tive a depressão, foi uma coisa bem séria, acabei por apanhar uma bactéria e fui forçada a mudar. Porque assim, a coisa é que ou vocês ou mudam por bem ou mudam por mal. Eu tive que mudar por mal. Mas pronto, hoje vamos falar sobre depressão. Quem for um pouco sensível talvez não veja este vídeo, tá? Talvez não veja este vídeo porque talvez seja um pouco sensível daqui para a frente. Uma coisa certa é que a maior parte, isto é a depressão, pelo que eu vejo, na minha opinião, a depressão é mais para os jovens, adolescentes, crianças têm depressão. E uma coisa é certa, pais, se tiver-me a ouvir, se vocês notarem alguma coisa diferente do vosso filho, não falem com ele a gritar, a expressar, não. Falem com calma, como estou a falar com vocês, com calma, pronto, com calma. Porque se vocês forem ao vosso filho a dizer que depressão, a fazer brincadeiras com depressão, a dizer que a depressão é falta de porrada, é falta de umas boas palmadas, é falta de educação, é falta de alguma coisa. Não. Depressão é uma coisa muito séria, extremamente séria, tá? É muito séria a depressão. E é uma coisa que não deve ser ignorada porque realmente a depressão pode dar à morte do teu filho. Ou seja, sim, é uma coisa muito complicada. Todos nós temos um motivo para estarmos tristes. Isso é uma coisa certa. Mas a depressão, uma pessoa com depressão não deve ser ignorada nunca. Nunca que deve ser ignorada. Nunca. Nunca. Porque realmente é uma coisa muito séria. E não deve ser ignorada, tá? Porque assim, eu sei que existem esses números, uma pessoa com depressão, não sabemos identificar muito bem uma pessoa não sabemos identificar muito bem uma pessoa com depressão. Mas quem é mais de que sabe ver bem, ou que realmente uma pessoa que já passou por uma depressão consegue ver se outra está com depressão. Isso é uma coisa, não é óbvia, é uma coisa, porque nós sabemos o que quem já passou por uma depressão ou está na depressão sabe o que sente, sabe o que sentiu e sabe identificar uma pessoa porque sabe como ela se sentiu, como o que é que ela fazia, o que é que ela fez, como a pessoa sentia-se, como nós nos sentíamos. Não sei se estou-me a fazer entender. E a depressão pode afetar muitas áreas da nossa vida. Quando eu falo muitas, é muitas, praticamente em todas, literalmente em todas. Como o nosso trabalho afeta na escola, quando eu estava com depressão, as minhas notas desciam. Eu estou a fazer assim para não ficar tão sério. As minhas notas desceram. Eu tinha discussões com os meus amigos. Eu só ficava ao pé da sala, não saía da sala só para ir à casa de banho, mas mesmo assim nem saía. Aguentava até ao final das aulas para o almoço. Comia muitas vezes sozinha. Muitas vezes eu comia sozinha, ou porque não havia lugares para ficar com meus colegas, ou porque obviamente a outra turma não gosta da outra turma. Eu prefiro mil vezes esta turma, eu preferia ficar 5 anos inteiros com esta turma, nem que seja 10, 20, 30 anos com esta turma,
do que ficar 2 anos com aquela turma que eu tive. Eu odiava aquela turma, eu não gosto nada, né, daquela turma, e as pessoas que estão em outras turmas, eu mesmo assim não gosto nada delas. Mas pronto, fazer o quê? Eu estou muito melhor nesta turma, é muito acolhedora, eu sinceramente adoro esta turma. É uma turma que realmente não gosto muito. De todas as turmas que eu já tive até agora, nestes 9 anos, é a turma que eu mais adoro. E isso eu fico muito feliz porque eu consigo me incluir, consigo, como é que eu vou dizer? Consigo fazer amizades bem, tenho amizades com praticamente toda a gente. Dou-me bem com toda a gente, não há uma pessoa que não de guerras e isso, ok. Ok, claro que vai haver pessoas que não me dou assim tão bem, mas tento me dar bem, não é tento me dar bem, tento pelo menos não arranjar confusões ou olhos meio coisas, né? Mas tipo, eu tento não arranjar confusões, tá? Principalmente confusões, porque sinceramente nestes 2 anos eu estou assim, a fazer confusões. Eu realmente não quero confusões, não quero discussões. Porque eu ando cansada e não quero confusões. Já basta ter confusões fora da escola do que mais da escola, né? Como mais na escola também já é meio coisa. Mas pronto, a fazer o trabalho, tanto na escola, a depressão é para todas as idades. Eu estou a dizer como se fosse uma coisa boa, meu Deus. Não é uma coisa boa, tá? Não é uma coisa boa. Mas não te preocupes, vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. É só uma fase. Querendo ou não, é uma fase. É só, tenta resistir, tenta ir à frente, tenta te curar com alguma coisa. Tenta lembrar-te dos momentos felizes. Ah, claro, não funciona. Funciona, 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 funciona. O tempo é o nosso melhor amigo e, sinceramente, eu vou-vos dizer a verdade. Eu antes, quando a minha mãe me dizia, ai, o tempo cura tudo, e o meu pai dizia também, ai, o tempo cura tudo, daqui a um tempo tu nem vais te lembrar nisso, depois passa, é só uma fase, e eu ficava assim, uma fase, isto aqui já está há muito tempo, nunca mais consigo, estava tipo a ponto de matar-me, e estava uma coisa bem séria, e realmente uma coisa bem séria, e mesmo assim eu não desisti, continuei. Eu chorava, gente, eu vou começar a chorar. Eu, todos os dias na cama, eu realmente vou começar a chorar. Eu todos os dias na cama eu chorava, 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 chorava até adormecer. Depois eu acordava com o rosto todo molhado por causa das lágrimas. Depois eu acordava e ainda chorava mais um bocado. Depois demorava muito para me vestir, era uma pessoa bem lenta. E não sou. Ainda sou. Isso eu sou lenta por minha escolha, porque por se eu fizer as coisas muito rápido, eu começo com tonturas, por isso é que eu não sou tão rápida. Começo a ficar com muitas tonturas, depois pronto, fica desorientada. Eu era pronto, já tive fase, e realmente é uma fase. O tempo cura tanto, mas cura tanto. Cura uma coisa absurda. Uma pessoa pensa, nunca mais vai curar, mas sim cura. O tempo curou coisas que uma pessoa pensa que assim, como é que eu me curei daquilo? Eu vou começar a chorar, calma aí. Calma aí que eu vou começar a chorar, ok. A lágrima já apareceu. Depois uma pessoa pensa, como é que eu me curei daquilo? Eu passei um mau bocado. Uma pessoa até fica assim, como é que eu passei por aquilo? Estava destruída, estava mesmo mal. E depois eram as discussões, que meus pais tinham discussões todos os dias, praticamente todos os dias. Depois as discussões também vinham para mim. Depois havia discussões, 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 amigos, discussões, tudo uma bagunça, já tive psicólogas. Mas pronto, eu realmente não quero ter psicólogas. Eu sempre fui, isso é um problema. Já me disseram que isso é um problema, muitas das pessoas que eu conheço. Já me disseram que não devo guardar tudo para mim e que devo confiar por alguém. Mas sinceramente, eu já contei, por exemplo, nas psicólogas eu contei, mas tipo, eu saía da psicóloga bem, mas também me sentia mal porque achava que eu tinha contado mais, ou que talvez eu contasse alguma coisa de mal que me ia prejudicar a mim ou aos meus pais, e aí eu ficava meio mal. Meio mal. E hoje em dia, eu sinceramente, eu às vezes conto algumas coisas para a minha mãe, algumas coisas que eu acho interessante que aconteceu, coisas na escola que foram engraçadas e eu conto a ela, acontecimentos que aconteceram. Às vezes também costumo conversar com meus avós, mas uma coisa, eu antes de falar mais da depressão, eu vou-vos falar sobre uma coisa. Vou-vos falar sobre um segredinho. Vou-vos falar um segredo que eu tenho, que eu
que é uma das maiores coisas que acho que realmente que me deu a oportunidade, que deu-me vontade de continuar a beber, de continuar a lutar todos os dias, é vocês. Não é brincadeira, não juro, não estou a usar, não é brincadeira. Quando eu comecei a gravar vídeos para o YouTube, eu achava que isso não ia dar resultado e quando eu comecei a gravar para o YouTube, eu estava com depressão. Acho que estava a entrar em depressão, ou já estava com depressão, ou estava nesse mês. Mas pronto, eu digo um mês, mas não sei se foi bem um mês. Mas eu prefiro chamar mesmo de um mês, porque eu acho que foi mês, mas acho que não foi também um mês, mas pronto. Sei que foi durante muito tempo, mas acho que o mais sério foi durante esse mês. Que eu não me lembro qual é o mês, por acaso. Mas foi. Não sei, realmente não sei. Mas pronto, vocês, eu gravar os vídeos, antes eu expressava muitos sentimentos, contava coisas das escolas, contava tudo, praticamente tudo o que me acontecia, eu vos contava a vocês. Contava coisas das escolas, contava coisas da política, coisas que me irritavam em Portugal, coisas que aconteciam em Portugal que me deixavam chateadas, coisas na escola que me deixavam chateadas e vos contava a vocês, coisas que as pessoas faziam, tudo, com todo tipo de sentimentos maus. Eu punha uma câmera aqui, começava o vídeo e gravava como estou aqui a fazer agora. E gravava eu a falar, depois postava e depois começou a dar certo. E depois, à medida que os dias que eu ia fazendo, eu comecei-me a sentir cada vez melhor, cada vez mais feliz e cada vez me a curar e a sair dessa nossa fase da nossa vida, né? E realmente gravar vídeos e expressar os meus sentimentos sem medo de ser julgada, ou expressar os meus sentimentos por expressar para também eu já aconselhar-vos e vocês me aconselharem, como é óbvio, porque eu não sei de tudo. Há coisas que eu não sei. Há coisas que eu não sei. Há muitas coisas que eu não sei. Há coisas que vocês não sabem que eu sei. E há coisas que eu não sei que vocês sabem. Por isso nós estamos aqui, eu estou-vos a ajudar e vocês vão me ajudar. Assim funciona aqui. Também, mas gravar vídeos realmente me funcionou muito porque eu fiquei cada vez melhor ter a possibilidade de fazer isso. E antes era uma coisa que eu queria tanto, vocês não soubessem. Quando eu cheguei, que eu gravei uns vídeos a chorar, acho que foi quando eu recebi os meus primeiros 200 ou 300 inscritos, que eu fiquei tão feliz e eu comecei a chorar porque eu pensava que não ia dar certo. Porque era simplesmente uma garota de acho que 10 ou 11, 12 anos com uma câmera à frente a gravar vídeos, a expressar os seus sentimentos, a expressar as suas ideias, a expressar sentimentos, coisas que ela não podia dizer ou que não conseguia dizer ou que simplesmente não saíam. E é o que eu faço hoje e o que antes fazia. E expresso as minhas coisas para vocês, coisas que eu não consigo expressar com os outros. Sentimentos que eu não consigo expressar ou coisas que eu não consigo dizer, eu digo para vocês em vez de dizer para os outros, porque eu realmente não consigo. Eu antes era uma pessoa que não conseguia, até fiquei a pensar nisso no autocarro, que me deixou meio mal, que depois fiquei feliz quando cheguei a casa, que foi que eu nunca fui uma pessoa de expressar sentimentos tão bem. Eu antes, eu não conseguia expressar sentimentos porque eu achava que fizesse alguma coisa, ou tocasse na pessoa, ou dissesse alguma coisa que a pessoa ia ficar chateada, ou ia ficar ranço comigo, ou ficava com ódio de mim. Isso foi sempre uma coisa que eu achei. Mas agora, eu sinceramente, eu acho que não estou a achar tanto isso, porque eu não estou agora, neste momento da minha vida, neste 2026, eu quero fazer as minhas coisas sem ter medo de críticas. Eu quero poder fazer as coisas sem medo de ser julgada perante a lei, cara. Claro, mas mesmo assim, eu quero fazer coisas que eu não fiz por medo de vergonha ou medo de ser julgada. Ai, mas não sou boa aí nisso. Melhora. Eu penso para mim, eu sempre, todos os dias, eu tento não pensar nas opiniões das pessoas, a ver o que é que acham da minha maquiagem, do meu cabelo. E uma coisa que me deixa um pouco insegura é quando o meu cabelo está todo bagunçado, principalmente quando está molhado. Quando está molhado fica meio esquisito. Aí, sempre de manhã, quando eu venho para a escola depois para maquilhar-me, eu fico com muita insegurança porque eu fico a dizer, ai meu Deus, meu cabelo, ai meu Deus, como está horrível, ai meu cabelo todo molhado, está tudo esquisito, está todo meio coisa, fico a dizer coisas horríveis para mim, enquanto eu acelero os meus passos, porque eu mesma, eu acelero os meus passos, porque isso é a minha maneira de andar, é andar rápido, não tão rápido, mas andar rápido. E depois,
depois eu acabo por andar rápido, rápido, depois chego lá logo à casa de banho, me preparo toda e depois a minha autoestima, a minha confiança volta. E isso, sinceramente, pensando agora e dizendo agora isto em voz alta para vocês, me deixa mal como me deixou no autocarro. Porque simplesmente eu não consigo me ver tão bonita ou tão feliz, não sei, com o cabelo molhado assim todo estrábico. Ai meu Deus do céu. Mas tipo, eu realmente fico um pouco de insegurança quando estou com o cabelo molhado quando estou para ir para a escola. Para fazer maquiagem, mas depois o meu cabelo fica lindíssimo e depois a minha autoconfiança, ai, coisa-me aqui, a minha confiança cresce numa maneira que vocês nem estão a entender. Mas pronto, também vamos continuar para a parte da depressão. Vamos deixar esta parte, talvez não sei se vamos pegar depois dos conteúdos que nós vamos dizer, mas vamos deixar de parte, vamos focar na depressão, que é o nosso título deste vídeo, lindo vídeo, maravilhoso. Meio certo também, claro, porque é assim, é sobre depressão, por isso não ia ser uma coisa tão alegre. Também afeta a nossa saúde e eu acho que sou um bom exemplo. Realmente eu acho que eu sou um grande exemplo para vocês e porque realmente eu acho que eu sou um belo exemplo para vocês. Que é o querido e nosso que me deixa bem chateada, que é não tomar o pequeno almoço e principalmente comer pouquíssimo para querer emagrecer. Isso é uma coisa que me deixa bem chateada. Porque antes eu fazia, e gente, é uma coisa, é como o tabaco. É como o tabaco. Como o tabaco. Começas a fumar, 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 nunca mais paras. Ou seja, que eu não fumo, tá? Pelo amor de Deus, gente, eu não fumo, tá? Calma aí. Só estou a usar um exemplo. Porque é um exemplo bem comum. Pelo menos para os portugueses. Que é como não comer. Tu não comes muito neste dia, no próximo dia não comes, depois não comes, não comes. Chega a um ponto que realmente tu queres mudar, só que tu não consegues comer. Isso é uma coisa que eu luto todos os dias para comer. E principalmente, mas agora sou bem melhor do que antes. Eu agora estou a tentar introduzir no meu dia o lanche da manhã e o lanche da tarde. Tá. Eu estou a tentar introduzir isso também. E principalmente em pegar ideias de pequeno almoço, sem ser panquecas, que foi. Ai, eu já peguei. Eu peguei, não é nojo, eu peguei ânsia de vómito ou panquecas. Não a cheirar a lareira, por causa que eu estive a fazer lareira. Não a fazer, estive a pôr lareira na lareira e, no mesmo, e ficou dentro. O cheiro e a sujidade ficou dentro. Principalmente o cheiro. Não saiu. Aqui minha unha dizia. Mas pronto, é um vício. Isso não comer é um vício como todos os outros. Há tantos vícios que vocês nem imaginam. Há vícios de pessoas. O vício, tu podes ter vício de tudo. Podes ter vício de extremo de ler coisas, estar sempre a ler, se não lês, pronto, entras de doida. Há vícios do tabaco, há vícios da droga, há vícios do quê? De música, há pessoas extremamente viciadas. Eu mais ou menos. Antes era bastante. Antes eu encontrei a música como um porto de refúgio, como uma coisa que eu podia expressar os meus sentimentos e as coisas que eu não conseguia dizer em voz alta por trás da música. Eu estou a pôr a base na minha unha, porque ela acabou por sair e a cola, a mim que eu estou quase sem cola. E também vou fazer amanhã e a minha está assim. Mas não tenho corrido, por acaso não tenho corrido. Eu nem estou, já nem estou mais com isso, mas da unha, mas pronto. Um vício é tudo igual aos outros. E se não fazes isso todos os dias vais apanhar esse vício. E se eu pudesse mudar uma das coisas, que eu fiz é tirar essa ideia de querer emagrecer, de comparar-se com os outros, principalmente de comparar-se com os outros, mas tirar essa coisa de dizer que não comas. Porque eu também, nesse mês de depressão, eu vou contar então. Vou contar. Eu não sei se já contei. Nesse mês, talvez já tenha contado, não sei. Mas também tenho outros vídeos sobre a depressão, muitos vídeos aqui neste canal. Mas pronto, que uma das causas da minha depressão e de deixar de comer, além da comparação e de não me achar bonita, mas principalmente na comparação, foi que os meus pais não tinham
Ok, antigamente, eles não tinham tanta. Não tinham tanto dinheiro, não sabiam tanto e porque Portugal é muito complicado porque o ordenado não é assim dos melhores, é dos piores neste caso. E não sei não, se vocês acham, sinceramente, se vocês estrangeiros, se vocês acham que vêm para Portugal para ganhar mais, tirem isso da vossa cabeça. Tirem isso da vossa cabeça, porque acho que é uma das piores mentiras que eu já ouvi na minha vida inteira. Uma das. Foi que eles não ganhavam tanto e houve meses que nós passámos. Na necessidade, calma aí, calma aí, calma aí. Na necessidade, é tipo, eu meti na cabeça, depois das contas que eram, a água era muito cara, a luz era muito cara, as compras também muito caras e tínhamos de poupar. E o que é que esta senhorita que está à vossa frente pensou? Pensou em deixar de comer ou de começar a comer pouco para tentar, pelo menos, dar uma ajuda e não trabalhar tanto e dar comida e pronto. Comecei a enfiar isso na cabeça. O que é que aconteceu? E vocês devem usar. Logo, o que é que aconteceu? Apanhei uma bactéria. Espera. Já, uma bactéria no meu, querido. Não consigo vos mostrar. Calma aí que eu tenho que pôr um bocado para baixo. No meu querido estômago. Apanhei uma bactéria no meu estômago. Por simplesmente não comer. Como eu não tinha, nem não comer, eu comia extremamente pouco, eu não comia quase nada. E esqueçam o pequeno almoço que eu não, aí é que não comia nada. Eu não comia nada, simplesmente nada. Ou bebia um chá, ou comia uma peça de fruta, ou, ou umas bolachas, ou água. Houve dias que eu comi umas bolachas por estar a ser forçada. E um copo de água. Há dias que eu só bebia copo de água e pronto, tá, chega, para a escola. E ainda por cima, em dias de educação física de manhãzinha, que eu antes tinha, não sei se vocês lembram, que eu antes tinha educação física logo de manhã. Pronto. O que é que aconteceu? Tenho uma bactéria. Não, não tenho. Tive uma bactéria no estômago. Gente, as dores que eu passei. Nossa, as dores, vocês não têm noção. Vocês não têm a noção de dores de cabeça. As dores de cabeça que eu tive. Não têm noção. As dores que eu tive. O sono que eu tive. As tonturas que eu tive. Vocês não têm noção. Eu estava pessimamente mal. Eu acho que eu tive de levar soro, não sei. Acho que tive, não sei se tive de má remédio, não me lembro. Mas eu passei um bom bocado no hospital de Coimbra. Passei um bom bocado. Eu estava cheio de tonturas. Eu acho que ainda cheguei, não sei se cheguei, acho que cheguei a vomitar. Estava cheio de dores de cabeça. As dores que, uma coisa que eu não gosto é dor de cabeça e azia. Eu odeio azia com SUS. A azia com SUS é uma das piores coisas que a mim acontece. É uma das piores coisas. E dor de cabeça também é uma das piores. E eu por acaso estou a começar a ter agora. Não estou a gostar muito, mas pronto. Ai gente, foi pessimamente mal. Acho que eu cheguei a contar, não sei. Não sei. E assim, vai afetar muito a tua saúde, o teu sono. A tua pele vai ficar horrível. Vai ficar cheia de rugas. Vais ficar com umas olheiras que, nossa. O vosso cabelo vai cair. Gente, o meu cabelo, gente, uma coisa que quase me traumatizou durante meses e meses e meses e meses foi a queda de cabelo que eu tive nesse mês. Se vocês tivessem noção, a queda que eu tive nesse mês, vocês ficariam de boca aberta. Gente, tinham noção, eu passava, fazia assim no meu cabelo. Agora não tem nada, né? Agora não tem nada. Eu fazia assim no meu cabelo antes, saíam uns 5 fios do cabelo. Ou fazia assim, saíam uns 5 fios do cabelo. Eu olhava para os fios e ficava assim, queres ver? Eu fiquei assim, queres ver que eu vou ficar careca? Agora é que eu vou ficar careca. Quase fui inverno. O que é que começou? À medida dos dias, não comia nada, tinha péssimos hábitos. Fui perdendo cada vez mais cabelo. Não tanto, tá? Nunca cheguei a ficar careca. Mas o que é que eu cheguei? Cheguei a ficar com esta parte aqui bem sem cabelo.
parte aqui ficou uns bons tempos sem cabelo. Esta parte aqui, que tem mais cabelo que antes, mas bom, tipo, estava tipo assim. Espera aí, como tivesse a passar aqui os dedos. Tinha muitas faltas de cabelo. Tanto nesta parte, tanto nesta parte. Tinha muitas faltas de cabelo, muitas mesmo. Tipo, eu fazia assim, em vez de estar assim tudo castanho ou tudo ruivo, ficava cheio de partes brancas sem falta de cabelo. Na parte de trás nem falamos, que eu ficava mesmo sem quase poucos cabelos. Isso foi uma coisa. E todos os dias no banho eu tirava mãos e mãos de cabelo que saía da minha cabeça. E eu ficava assim, como é que saiu tanto cabelo da minha cabeça? Eu sei que os humanos têm acho que 2000 ou mais, dependendo de se é homem ou mulher, claro, né? Mas tem muito cabelo na cabeça. E caiu muito cabelo. Eu acabei por ter uns montes de tufitos, pequeninos, mas não deixam de ser tufos, sem cabelo. E por isso começou-me a traumatizar bastante e traumatizou-me durante muitos meses, onde eu comecei a pegar receitas e receitas e receitas de chá, de babosa, de camomila, de abacate, para crescer o cabelo. Funcionou, saí da pressão, salvou-me. O óleo de abacate, eu comecei a sair da pressão, comecei a ficar melhor. E eu fui para o óleo de abacate, mesmo com a carne que eu já vos ensinei. Qualquer coisa vocês podem pesquisar, que é com o caroço do abacate, receita mesmo, caseirinha. Muito boa. Olha, cresce o cabelo, que, olha, como fogo, parece capim. Parece as urtigas, olha, parece as urtigas lá do quintal. Cresce, olha, estão altas como Nossa Senhora. Olha, cresce assim, cresce muito alto. Muito rápido, quer dizer. As relações pessoais e qualidade de vida. Vamos primeiro para as relações pessoais. Relações com amigos. Como eu disse há uns minutos atrás, as relações com os meus amigos não eram muito boas porque eu fiquei cada vez mais introvertida. Eu já era introvertida. Não é introvertida, o contrário é extrovertida. É introvertida. Introvertida. É o contrário de extrovertida. Como é que se diz introvertida? Invertida. Introvertida. Como é que se diz introvertida? Interventiva. Não. Extrovertiva. Interventiva. Gente, como é que eu me esqueci dessa palavra? Mas pronto. Eu era uma pessoa muito introvertida. Introvertida. Exatamente. Introvertida. Pelo amor de Deus. Pronto. Se eu já era uma pessoa introvertida que não falava com praticamente ninguém, e a única amiga que eu tinha era... Não, vou dizer não. Que era, chamava-se Marta. Era a única amiga que eu tinha. Era uma das minhas amigas que eu mais amava no quinto ano. Se não me engano, foi só no quinto ano. Que ela depois acabou por se afastar, ficou sem interesse mais em mim, porque era muito introvertida, porque eu não falava com ninguém, que ela queria coisas novas, queria amigos novos, queria coisas novas. Pronto, acabámos por nos afastarem muito. Hoje em dia nós não falamos. E eu, sinceramente, nunca mais a vi na escola. Nem uso. O nono A, o nono A, eu nunca mais vi a Marta lá. Nunca mais vi, por acaso. Porque eles nunca. Eu sei que estamos no. Sei que as aulas começaram no dia 5 e estamos. As aulas começaram segunda-feira. Começaram na segunda-feira, mesmo assim já não a vejo há muito tempo. Eu sei que tivemos férias, mas pronto. Eu não tenho mais nenhum tipo de contato com ela. Também já fui à casa dela, mas pronto, isso não tem muito interesse. A única amiga que eu tinha era ela. E as pessoas da minha pequena turma, algumas mesmo, tentaram me chamar, só que eu não ia, ou quando sempre me chamava eu corria para outro sítio, ficava no sítio, ficava lá, ficava lá. Eu era muito introvertida, para ter noção, acabava a aula, ia para o pé da porta, no lado contrário do que se abria,
ficava lá sentada e esperava até a aula começar. Mal ia à casa de banho porque eu não queria faltar às aulas e acho que eu não tinha Natal nessa altura. Se eu tivesse, acho que era um Nokia. Pronto, quando eu ia à casa de banho, era no intervalo grande, ou eu ia tipo quase eu ia, exatamente, eu ia a correr para a casa de banho, mijava o que tinha de mijar, cagava o que tinha de cagar, e depois voltava a correr para a sala, ficava lá sentada. E houve muitas vezes que os professores e colegas me deram com a porta, principalmente os professores, já me deram com a porta porque não me viram. E também, também um dos motivos de ter tido depressão foi por causa que eu sofri bullying. Lembram-se das histórias que eu já vos disse do Edgar? Pronto. Não vou voltar a dizer, gente, porque umas eu não me lembro tão bem. Eu não me lembro tão bem. Por isso, vão os vídeos abaixo que eu falo da depressão, vocês vão achar onde eu falo dele. Mas ele agora também está a sofrer bullying de novo, só para fins de argumento. Fiz de palavras. Não sei, já estou para a madeira. Qualidade, pronto, mas pronto, a depressão vai-te afastar de muitos dos teus amigos. Afastou muito dos meus amigos, que já não eram poucos, não tinha. Literalmente só tinha a Marta, não tinha mais ninguém. Não tinha mais ninguém. Porque a outra amiga que eu tinha, que era a Maria, ela. Ela agora olha-me com ódio. Não me perguntei porquê. Não sei, não sei. Eu nunca. As coisas que eu nunca fiz a ela, eu nunca fiz nenhum mal. Eu nunca lhe fiz nada. Nunca falei mal dela para ninguém. Nunca. Sempre que eu falava bem. Sempre falava que era uma menina doce, entre outros. Sempre falei muito bem dela, sempre elogiei muito ela. Sempre gostei muito dela, sempre gostava muito da companhia dela. Antes agora não me dá mais importância, como é óbvio, porque vida nova, amigos novos, fases novas, né? Simplesmente turma nova, né? E também ela não faz mais parte do meu ciclo de pessoas conhecidas. Eu agora, mesmo que eu conhecesse ela e antes gostava muito dela, ela agora olha-me com um ódio que eu não fico. Assim, tipo. Por exemplo, e não ontem, eu passei por ela, mais a turma dela, por causa de eu e uma colega, uma amiga minha, eu e a Sara, nós fomos pegar o manual de um colega nosso e pôr na mochila que ele nos pediu. Já que não queria pôr, que queria ir ter com mais outro colega nosso. Não vou dizer nomes, não vou estar a dizer muitos nomes, não é? Por curiosidade. Então nós fomos lá e estava lá a Maria com umas meninas da turma dela, uns rapazes da turma dela, mais o nono A e o nono D. Para variar. As turmas que eu mais odeio naquela escola é o nono A, por causa do que fizeram com a Nora e pronto, por outros motivos. O nono C, que eu não gosto muito por causa do lado do. Não, literalmente não gosto de quase ninguém de lá. A coisa nem vou falar, é tudo. Eu não gosto literalmente de ninguém de lá. Só de duas meninas de lá, que gosto muito delas, por causa também são amigas da Eleonora. Não sei, não gosto muito delas, mas gosto delas, são tops. Não são muito de falar, são mesmo realmente, elas são literalmente, elas duas são um duo. Elas têm um estilo mais kawaii e coquete, para vocês saberem. Quem gosta desses estilos, pode conhecer uma pessoa. Eu tenho uma amiga que é gótica, que é a Eleonora, e conhecidas, vamos falar assim, que eu não sei se somos amigas, por isso. Elas são. É uma mistura de kawaii com coquete, que é uma mistura mais fofinha. Mas pronto. Aí ela ficou. Passei por ela, eu olhei um bocado para ela olhou para mim, nos encaramos e ela olhou-me com ódio. Eu estava a olhar para ela assim. Eu fiquei assim, depois nós virámos a costas para ir seguir, porque estava lá com as pessoas que nós não gostamos. Aí eu fiquei franzidas, mas como eu estou assim, eu fiquei assim, pensar desde que chegámos à nossa sala,
Não, eu não tínhamos chegado à sala. Fiquei a pensar, é outra pensar agora, o porquê dela ter-me olhado com aquele ódio. E o pior é que não é a primeira vez que ela me olha assim com um ódio ou uma coisa tão, tão como ela me odiasse, como eu tivesse feito alguma coisa má para ela. Tipo, ela me olha com um ódio que eu fico assim, o que é que eu fiz? Mas pronto, vamos mudar de coisa porque também estava a doer a cabeça e fiquei meio mal. Mas antes vamos depois para a parte 2, porque já temos quase 40 minutos de vídeo. Temos quase 40 minutos de vídeo e eu ainda vou querer falar de bastantes coisas, por isso até a parte 2.